Olá, Regina falando, graça e paz, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro de 2024, agora são 10 para as 4 da tarde. Retomando aqui as minhas atividades do canal, eu tirei umas férias aí em janeiro, fiquei 10 dias aí pegando onda, muita praia. Foi muito bom aí passar um tempinho longe de tudo com a família. Estou com as energias revigoradas e retomando as atividades do canal. Vou passar a mostrar no canal, além das minhas operações de day trade, algumas operações de swing trade e, se for o caso, eu até antecipo a análise, né? Antes de subir o vídeo, eu coloco a análise lá no canal do Telegram. Para você fazer parte do grupo lá no canal do Telegram, basta você acessar aí a descrição de qualquer um dos últimos vídeos aí, dos vídeos mais recentes, e lá tem o link para você acessar o grupo. No grupo eu coloco algumas análises, eu coloco os vídeos que foram produzidos e subiram para o canal, e lá também você encontra a maioria dos indicadores que eu utilizo, eu disponibilizo lá nesse grupo do Telegram gratuitamente, tá? É só entrar e acessar lá que você encontra tudo mastigadinho, cada indicador tem a função, né? Para que ele serve, tem a configuração, ok? Bom, você está olhando para um layout aqui no par NZD-USD, no gráfico diário, porque essa operação é uma operação de swing trade, e você está vendo aqui, além do MACD, duas médias móveis, a média de 200 períodos e a média de 20, as duas aritméticas, e você também está vendo uma regra de coloração. Ah, mas essa regra de coloração é muito importante, é imprescindível, eu não consigo operar sem ela? Não. Tá? Você pode muito bem operar sem essa regra de coloração, mas eu vou passar a mostrar algumas operações aqui no canal de Swing Trade, olhando para essa regra de coloração. Por quê? Porque essa regra de coloração, ela vai ajudar a tirar a tua ansiedade e vai te ajudar a permanecer mais tempo na operação. Porque se você observar a regra de coloração, você verá que a tendência ainda não terminou, tá? Isso vai evitar aí muita mão de alface, ok? Eu já falo sobre a regra de coloração. Vamos aqui observar, eu vou contar para você por que eu entrei vendida nessa operação. Eu entrei ontem nessa operação, tá? Olha só. Todas as vezes que o preço se aproximou dessa região, ele não conseguiu passar. Olha só, o preço não conseguiu passar todas as vezes que ele se aproximou dessa região. Espera aí que tem algum alarme meu tocando, só um minuto. Prontinho, tinha um alarme tocando lá no TradingView, que eu estou observando aí uma operação que eu fiz em outra conta no índice Dow Jones. Operação de swing trade também, tá? Se for o caso, ao longo da semana aí eu mostro. É só para adiantar para você, estou vendida no índice Dow Jones, tá? Então, olha só, retomando aqui, continuando, todas as vezes que o preço se aproximou dessa região, ele não conseguiu passar. Olhando para esse cenário aqui, ó, e olhando também para a leitura das velas, eu entendi que eu teria uma movimentação de venda nessa paridade ontem, tá? Outra coisa que eu olhei também foi esse indicador aqui, ó. Indicador que mostra para mim a tendência em vários tempos gráficos. Então, desde ontem que esse par está negativo, né? Está em tendência de baixa na maioria das paridades, tá? Ontem aqui no semanal ele estava, assim como no mensal, ele estava
lateral, tá? Quando fica cinza, tá lateral. E aqui no semanal está mostrando já que está em alta. E do diário até o M1, ele está mostrando para mim que a tendência é de baixa. Ah, eu posso só olhar para esse indicador para tomar decisão? Não, ele pode ser um auxiliador para você, tá? Enxergar a tendência em vários tempos gráficos, mas você não pode só olhar para esse indicador aqui e dizer que é venda ou que é compra, tá? Olhe para o gráfico e veja o que o preço está contando para você, ok? Então, diante desta informação e sabendo que todas as vezes que o preço se aproximou dessa região, ele não conseguiu se manter acima dessa região, e quando eu olhei para o gráfico ontem, eu entendi que era mais uma tentativa falha do preço de romper essa região aqui. E aí ele deixa aqui para mim, ó, uma vela de reversão de movimento, tá? Quando eu abri o gráfico ontem, o preço estava por aqui, ó. O preço estava por aqui, tanto que eu entrei no rompimento, ó, rompimento desse pivôzinho aqui, para sair aqui, ó. Por que para sair aqui? Porque a média de 200 períodos vai atuar como suporte forte nesta região, ok? Então, por isso que essa operação é uma operação curtinha, porque o preço pode segurar na média de 200 períodos e aí tentar subir, e aí ele pode sim, enfim, romper essa região que ele já não consegue romper aqui, ó, desde abril de 2023, tá? Abril de 2023 foi o primeiro topo que ele deixou aqui, depois ele deixou um outro topo aqui em maio e outro topo aqui em julho, tá? E agora em janeiro, deixa eu ver se é janeiro, acho que é janeiro, sim. Em janeiro, ele deixa mais um topo, não consegue passar, né, se manter acima dessa região, romper essa região. Então, por todas essas confluências aqui, a minha ideia era de venda. Olhei também para o MACD, tá? O MACD também me deu condição de venda. Por quê? Porque eu tive as médias cruzando e inclinando para baixo e o histograma com box vermelho abaixo do eixo zero. Então, são todas essas confluências aí para uma entrada na venda para swing trade, tá? Olha só, eu tenho outros indicadores aqui que também me auxiliam na tomada de decisão, que você já conhece. Esse indicador aqui que mostra para mim regiões, suportes e resistências em forma de linhas, mas a gente sabe que não é uma linha, tá? É região. Então, ó, aqui, ó, o preço, mais uma vez, tentou se manter acima dessa região e eu tenho uma região de resistência do mensal e do semanal aqui, tá? Aqui, ó, eu tinha uma região de suporte do diário, né, que foi rompido bem no rompimento do pivô aqui. E se o preço romper, né, permanecer abaixo da média de 200, nós temos aqui uma região de suporte do mensal e do semanal, tá? Essa região aqui. Se o preço romper e permanecer abaixo da média de 200, o preço pode vir buscar esta região aqui, ok? Deixa eu tirar aqui. E eu tenho esse outro indicador aqui que mostra para mim máximas e mínimas do semanal e do mensal, tá? Do mês vigente, tá? Desse mês. Então, eu tenho aqui, ó, máxima do mensal, né? Mais uma confluência aqui, ó. O preço não consegue se manter acima, mas essa mensal aqui é desse mês, então ela não é muito forte para esse movimento aqui, né? Praticamente foi criada a máxima do mensal aqui. Aqui eu tenho a máxima do semanal, a mínima do semanal que já foi rompida quando rompeu o pivô aqui. E aqui eu tenho a mínima do mensal, né? Que faz confluência com a média de 200 períodos, que vai atuar aqui também como suporte para o preço, ok? Então, são todas essas confluências que eu utilizo aí para minha tomada de decisão. Agora, vamos olhar para o gráfico
sem a regra de coloração, né? Nós temos aqui, ó, à esquerda, o gráfico com a regra de coloração e aqui à direita o gráfico sem a regra de coloração, né? O que que muda? Se você olhar para o gráfico com a regra de coloração, você verá uma tendência mais clara, né? Porque se você olha para o gráfico sem, você vê mais ruído, né? Você vê mais ruído. Por exemplo, ó, essa subidinha do preço aqui, ó. Daqui até aqui. Aqui eu tenho uma vela vermelha. De repente, essa vela aqui, ó, poderia te tirar do trade. Enquanto aqui, ó, na regra de coloração, você não sairia do trade. Por quê? Porque se está tudo verde, significa que a tendência predominante ainda é de alta, tá? Então, a regra de coloração, ela vai te deixar menos ansioso, né? Menos ansioso para entrar ou para sair do trade, né? Aqui, por exemplo, ó, você poderia ter saído desse trade aqui, ó, quando fez esta vela vermelha e a outra já abriu, rompendo essa mínima aqui. Talvez você tivesse saído da operação por conta dessa visualização. Enquanto que aqui, ó, você não teve mudança de cor, né? Você não teve mudança de cor na vela. Então, isso sinaliza, embora isso aqui seja um pullback, isso sinaliza para mim, né, olhando para a regra, que a tendência predominante ainda é tendência de alta. Então, você poderia ter entrado aqui, por exemplo, ou poderia ter entrado aqui, ó, aqui. E se você olhar só para a regra de coloração e você tomar como seu operacional, eu vou entrar por aqui, ou aqui, ou aqui, e quando eu tiver uma vela de cor contrária, eu saio da operação. Então, você teria saído da operação aqui, por exemplo, ó, nessa vela aqui, fechamento aqui dessa vela, né? Aqui, ó, fechamento da vela, você teria saído aqui. Quantos pips dariam? Quantos pontos dariam, né? Se eu tivesse entrado aqui, saído aqui, seriam 218 pontos. Se eu tivesse entrado aqui, saído aqui, seriam 122 pontos, né? Quase a metade dessa entrada aqui. Mesmo assim, seriam bons pontos. E se de repente você tivesse entrado por aqui e saído por aqui, talvez você, olhando para a regra de coloração, talvez você tivesse entrado aqui, por exemplo. Sempre espere a vela fechar para tomar a decisão de entrar ou sair da operação, tá? Aqui seria uma entrada antecipada, é claro, né? Porque para entrar com a vela fechada, a compra seria mais ou menos aqui. Ou se você não tivesse coragem de entrar aqui, você poderia esperar o pullback e ter entrado aqui, tá? Então sempre espere a vela fechar, tá? Para tomar a decisão de entrar, sair ou permanecer na operação. Então se você tivesse entrado aqui, né? Teria saído mais ou menos aqui, ó. Aqui teria sido a melhor entrada, tá? Aqui eu entrei atrasado, porque quando eu abri o gráfico, o trade já estava por aqui, ó. E aí eu decidi entrar no rompimento do pivôzinho aqui, ó, tá? Então, essa daqui é uma vela de reversão do movimento. Então, aqui também já estava sinalizando para mim, mesmo com e sem a regra de coloração, que já havia perda da força compradora, né? E aí poderia haver uma entrada de força vendedora, tá? Então esse é o cenário, você olhando para a regra de coloração, ok? Olha quanto ruído, né? Olha quanto ruído sem regra de coloração. Ó.
seria aqui, né? Ó. Aqui tá verde, ó, tá vendo? Aqui ficou vermelho. Olha aqui, ó, ruído, ruído. Olha um ruído aqui no meio, ó. Olha aqui, ó. Aqui também poderia ter te tirado da operação, ó. E aqui tá verde, ó. Ok? É para isso que a regra de coloração vai servir aí, tá? Ela não é a única confirmação para tomada de decisão, mas ela pode te auxiliar bastante aí se você quer pegar aí uma boa tendência, né? Principalmente para quem está fazendo swing trade, ok? Bom, aqui eu não tenho mais nada para fazer, né? O meu stop, ó, o meu stop estava aqui atrás, tá? O stop estava aqui atrás quando eu entrei. Era uma relação risco-ganho de 1 para 1, tá? 1 para 1. Aqui estava dando 43 dólares, alguma coisa aqui, de perda para um ganho de 45 dólares e 10, tá? Praticamente 1 para 1. É uma operação curtinha por conta da média de 200 períodos, tá? Eu entrei com um lote de 0,05. O que eu poderia fazer aqui, ó, diante da probabilidade do preço vir buscar essa região aqui, ó, eu poderia realizar uma parcial, aqui quando o preço chega na média de 200 períodos, poderia, por exemplo, descarregar aqui 0,03 do meu lote e tentar descer, né, se for o caso, com 0,02. Essa é uma probabilidade para estender um pouco mais o trade. Mas eu prefiro sair aqui porque também, ó, se eu puxar uma fibra aqui, ó, desse movimento de alta, a gente vai ver que o preço ele está próximo de 50% dessa movimentação de alta. Então, essa movimentação que ele está fazendo aqui, ó, pode ser só um pullback, né, na região de 50% de FIBO ou de 61,8% de FIBO, tá? Enquanto o preço estiver acima da média de 200 períodos, eu vejo o cenário comprador. Então, quando o preço chegar aqui, ó, na média de 200, vai ser decisional, né? O preço vai ter que tomar uma decisão. Ele vai se manter acima da média de 200 períodos e continuar esse movimento de alta, ou ele vai inverter todo esse movimento, né, de alta aqui. Vai vir buscar novas mínimas. Não sei o que o preço vai fazer. Mas eu sei que a média de 200 períodos ela é uma média muito forte, então eu, neste cenário, nesta ocasião, pretendo sair com o meu lote cheio ali, tá? Só estou contando para você aqui que, de repente, dá para carregar a posição, tá? Mas eu não vou fazer isso nessa paridade aqui, ok? Bom, então aqui eu não tenho mais nada para fazer, é só deixar o preço se movimentar. O meu stop que estava aqui, eu já tirei, né, do risco, ele está aqui próximo da minha entrada, né? Se tudo der errado e o preço voltar aqui, eu pago pelo menos o spread da operação e não terei perdido nada além do meu tempo, né? E ganhei aí fazendo essa análise, né? Aguçando ainda mais o meu olhar para as minhas análises. Então a gente nunca perde, né? A gente está sempre ganhando alguma coisa, mesmo que seja conhecimento, e olha que conhecimento nunca é demais. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. E se ele te auxiliou, dê um like, comente, compartilhe e nos encontramos no próximo vídeo. Fui!